Queridos, não preciso falar para vocês o quanto essa semana foi difícil. O quanto nosso povo está triste. O quanto está terrível essa situação da pandemia, situações políticas, crise. Mas eu queria que nesse momento você reservasse para adoração, reservasse para cultuarmos o nosso Deus. Sabe, eu não estou dizendo que não existam problemas, não existam dificuldades, mas agora, feche a tua mente somente ao Senhor. Esquece aquilo que está do lado de fora, esquece as dificuldades. Queridos, concentre-se agora em adoração ao nosso Deus. Tenho certeza, o Senhor vai falar ao teu coração hoje. E nós terminaremos esse culto de adoração sendo abençoados pelo Senhor. Vamos adorar? Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra te adorar e fazer teu nome estamos nós aqui.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. e apesar E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus,
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Queridos, eu gostaria de mais uma vez, nesse momento, lhes trazer da parte de Deus uma mensagem para o seu coração. Abram suas Bíblias no livro de Neemias e acompanhem comigo a leitura. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Proclamamos liberdade plena do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale conosco, Senhor meu Pai. E essa palavra tua nos transforma. Nós oramos em nome de Jesus. Por favor, eu gostaria que vocês não fechassem as suas Bíblias. Gostaria que vocês, se possível, permanecessem com a Bíblia aberta, pois leremos ainda outros trechos do livro de Neemias. Vejam, nas escrituras hebraicas, o livro de Neemias formava uma unidade com Esdras. Muitos estudiosos consideram Esdras como o autor, o compilador de Esdras e Neemias, bem como de 1ª e 2ª Crônicas. Ainda que não tenhamos muita certeza, parece que Neemias contribuiu com parte do material contido no livro que leva seu nome. Os capítulos 1 a 7, 11 a 13, dizem os estudiosos, parece que teria sido escrito por Neemias. Na verdade, foi Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, que honrou Neemias ao dar seu nome ao livro e que parece como um dos personagens principais. Neemias significa Javé consola. Ou seja, fato é que ambos os livros, Esdras e Neemias, retratam uma mesma realidade que tem muito, mas muito a ver com o cenário que vive atualmente o mundo, em especial o nosso país. O livro de Neemias é uma das mais impressionantes histórias bíblicas da determinação de um homem em cumprir uma tarefa determinada por Deus. É o último livro histórico do Antigo Testamento e descreve o trabalho de Neemias em motivar o povo em Jerusalém a reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra invasões de inimigos. O livro mostra também a preocupação de Neemias em proteger o povo contra outra ameaça ainda maior, pois agiu para eliminar do meio dos judeus as más influências que os corrompiam. Para entender o trabalho de Neemias, é preciso que lembremos do contexto histórico do seu trabalho. O povo hebreu, em razão do pecado, se viu cativo e exilado por 70 anos na Babilônia. E no caso, mais de 90 anos antes do início dessa história, o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias motivavam o povo a edificar o templo em Jerusalém. 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras conduziu um grupo bem menor que retornou a Jerusalém com dois objetivos principais: ajudar no acabamento do templo
e ensinar o povo a ser fiel ao Senhor. Menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei persa Artaxerxes I, quando recebeu a visita do seu irmão e mais alguns judeus. Eles falaram da situação precária da cidade de Jerusalém e da falta de segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade, destruídas 140 anos antes pelas forças babilônicas. Neemias ficou angustiado com o relatório sobre Jerusalém e passou dias em jejum e oração antes de pedir ao rei a permissão para voltar e reedificar a cidade. Com a autorização do rei, Neemias voltou e organizou o trabalho dos judeus para construir os muros. Com a determinação de Neemias incentivando e supervisionando o trabalho, o que não havia sido feito em 90 anos, foi feito em menos de 2 meses. De modo geral, o livro de Neemias é mais ou menos assim. Do capítulo 1 e 2, fala da decisão de Neemias em sua volta para Jerusalém, onde avaliou a situação antes de falar com o povo sobre os planos para reedificar as muralhas. No capítulo 3, descreve a cooperação dos cidadãos no trabalho, mostrando a organização dos trabalhadores por Neemias. Capítulo 4 a 6 mostram como Neemias, com fé em Deus, superou uma série de desafios para completar a obra. Ele enfrentou ameaças de inimigos externos e conflitos entre os próprios judeus para completar a obra em 52 dias. No capítulo 7, registra não só as medidas de segurança, como também os nomes das famílias que voltaram 90 anos antes de Neemias. Do capítulo 8 ao 10, relata o trabalho de restauração espiritual sob a liderança de Esdras e Neemias. A ênfase está no compromisso dos judeus em ser um povo santificado e separado das práticas e influências que os povos que não serviam o Senhor. Do capítulo 11 e 12 falam sobre a população de Jerusalém e outras cidades de Judá e sobre a dedicação dos muros da cidade. Já no capítulo 13, o último capítulo, ilustra dificuldades práticas de se tornar um povo santo, falando das atitudes necessárias para corrigir os abusos. Mas vamos lá. Antes de mais nada, ou seja, antes de entrar na análise de alguns versículos do livro de Neemias, propriamente dito, temos que nos lembrar algo básico. Efésios, capítulo 6, verso 2, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, queridos, entendam, minha irmã, seu inimigo não é o seu marido. Meu querido, seu inimigo não é a sua esposa. Nosso inimigo não são os nossos pais, nosso inimigo não são os nossos filhos, nosso inimigo não é o nosso patrão. Nosso inimigo, embora por vezes pareça, não é os governantes do nosso país. Nosso inimigo principal é Satanás. O livro de João 10:10 nos aponta que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós vamos ver no livro de Neemias o que ele quer nos revelar hoje, quais são as orientações do Espírito Santo de Deus para a sua igreja neste momento terrível pelo qual passamos. Em primeiro lugar, nós temos que, ao analisarmos nossa situação, reconhecer nossa condição de pecadores e buscarmos o Senhor em oração e jejum para perdão dos pecados. Vejam o que lemos lá em Neemias, do verso 4 ao 6, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ora, queridos, o texto nos revela, deixa clara que Neemias jejuou. Mas você poderia me perguntar, qual era o propósito do jejum? Para que jejuar? Bem,
O jejum definitivamente não é uma promoção pessoal, nem uma trombeta que visa proclamar nossa espiritualidade diante dos homens. O propósito do jejum não é obter o favor de Deus ou mudar a sua vontade. O propósito do jejum tampouco é impressionar os outros com uma espiritualidade, digamos assim, farisaica. Nós não jejuamos para ser admirado por homens, pois se assim fosse, a motivação estaria errada. O jejum é para nos humilharmos diante de Deus, para suplicarmos a sua ajuda, para voltarmos para Deus com todo o nosso coração. O jejum é para reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Amados, o jejum é um instrumento para fortalecer-nos com o poder vindo de Deus em face dos ataques do inferno. Agora notem, o texto nos aponta que Neemias não só jejuou, ele também orou. Bem, sabemos que Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas sendo ele soberano, todo-poderoso, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Amados, orar é conectar o altar com um trono. A nossa fraqueza de simples homens, a onipotência de Deus. Orar é falar com aquele que é rei e governa o universo. Quantos hoje gostariam de ter uma agenda e poder falar com o que pensam e desejam para o presidente da República, para o presidente da Câmara dos Deputados e Senado, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, para o governador do estado, para o prefeito da nossa cidade? Amados, hoje temos famílias inteiras desesperadas tentando, através de contatos telefônicos, ter um momento com um médico conhecido, um assistente social, um enfermeiro. Isso para tentar achar uma vaga num hospital para um ente querido que precisa de cuidados e não tem conseguido. Mas nós temos o Senhor com a agenda aberta, pronto para nos ouvir. Entendam, como já lhes falei a semana passada, não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração. Pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração assona o braço do onipotente. Tiago escreveu, não tendes por que nada pedis. Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. Pela oração, enfermos são curados. Portanto, devemos orar pelos enfermos, como diz Hernandes Dias Lopes. Deus cura com meios, sem os meios e apesar dos meios. Ele cura segundo o seu propósito e sua soberana vontade. Quando ele deixa de curar, é de igual modo para mostrar como o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendam, não devemos calar a nossa voz diante do sofrimento, seja nosso ou dos nossos irmãos. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa, o quadro mais grave, o problema mais insolúvel. Deus pode transformar choro em alegria, desespero em esperança, o cheiro da morte em perfume de vida. Amados, a igreja avança mais rápido e com maior força quando caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. Certa vez, quando eu estudava Efésios 3,14, eu li uma frase, não me lembro de quem, que anotei no rodapé da minha Bíblia na época. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Nessa semana eu conversei com o pastor Clóvis, o querido Clovinho, que ficou internado, inclusive, na UTI devido ao Covid-19. Eu queria saber o que Deus tinha lhe falado, pois tinha certeza que Deus havia lhe falado. Eu ouvi coisas tremendas, e entre elas uma orientação. Não se desvie de orar. Mantenham-se em oração. Falem com o Pai a todo momento. Agora entendam, queridos, quando vemos o exemplo de Neemias diante da crise, percebemos que o ato não é de buscar descobrir quem errou. Nós temos tendência a fazer isso.
tentar achar culpado. Não faça isso, mas sim, você deve olhar para dentro de si e ver a sua condição de pecador que precisa do perdão do Senhor, bem como entrar na brecha por todos. Vejam, no livro de Daniel, capítulo 9, nos é revelado que Daniel, mesmo tendo se mantido íntegro, pois a palavra nos revela que ele não se contaminou quando se dirige a Deus em oração pelo seu povo, se coloca como um deles e se coloca igualmente como pecador. Olha o que está lá em Daniel, capítulo 9, verso 4 a 8. Acompanhe comigo. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com o que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Percebe? Em segundo lugar, em detrimento de não podermos ignorar a situação, fugir do balanço, ter consciência efetivamente da gravidade da nossa situação, não podemos esquecer que há um Deus por nós. Não podemos desanimar, temos que encontrar força no Senhor. Olhem como resta apontado em Neemias, lá no capítulo 2, a partir do verso 17. Acompanha comigo. Abra a tua Bíblia. Neemias 2, 17 e 20. Diz assim, acompanhe comigo. Então lhes disse: Estai vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleçam as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Honorita, o Tobias, o servo Amonita e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, tem direito, nem memorial em Jerusalém. Queridos, não podemos achar que vamos encontrar saída em nossa própria força. Isso não vai dar certo. Temos que buscar o Senhor. Veja, nós não abrimos mão de nos socorrer de ciência, da medicina, de remédios, do exercício dos nossos direitos enquanto cidadãos de querer uma sociedade sem corrupção, onde culpados são punidos, que querem que aqueles que foram eleitos, aqueles que detêm o poder de gestão façam o que deve ser feito. Mas até para que isso seja alcançado, nós precisamos, em primeiro lugar, nos prostrar diante do Senhor. Amados, entendam uma coisa. O texto de Neemias nos dá conta de que não só os muros estavam derrubados, mas as portas também estavam destruídas, estavam queimadas. No caso, eram nas portas da cidade que os magistrados se reuniam para julgar as causas. E no caso, as portas, os portões, estavam destruídos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Agora, observe. Nós só resistimos a Satanás. Quem luta contra Satanás é Deus. E saiba que Satanás, já foi derrotado na cruz pelo sangue de Jesus. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. E confiar é muito mais do que acreditar. Confiar implica em obedecer, agir, não titubear. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que acreditam em Deus, mas não confiam em Jesus. Acho que vocês conhecem muito bem uma historinha.
Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou a escalada depois de anos de preparação, como queria a glória só para si, resolveu subir sem companheiros. Durante a subida foi ficando mais tarde, e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar, sendo que continuou subindo e, por fim, ficou escuro. A noite era como densa e não se podia ver absolutamente nada. Tudo era trevas, visibilidade zero, a lua, as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida passava ali inteira na sua frente. Quando a morte já lhe era certa, de repente, um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda a qual estava amarrado, que, por sorte, prendera as rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer senão pedir socorro aos céus. Meu Deus, ajude! De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Salva-me, meu Deus, respondeu o alpinista. Crês realmente que eu posso salvá-lo? Sim, Senhor, eu creio. Então, corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais na corda. Por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu a voz. Se creres, verás a glória de Deus. Conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas na corda, a apenas 1 metro do chão. Aqui está a diferença entre acreditar e confiar. Acreditar é mais fácil. A Bíblia diz que até o diabo e seus demônios acreditam em Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Está lá em Tiago 2,19. Agora, essa historinha simples, singela, tem muitas lições básicas. É preciso intimidade para reconhecer a voz de Deus. Nós só reconhecemos a voz de quem nós conhecemos. O alpinista com certeza não confiou em Deus porque não reconheceu sua voz. Talvez deve ter pensado ser o inimigo. É preciso abandonar a confiança na segurança e estratégia do mundo, na corda. Para muitos, cortar a corda é um absurdo, pois ela significa segurança visível e conhecida. Mas no caso, precisamos de fé. Precisamos confiar. É preciso tomar uma decisão definitiva. Corta a corda. Hoje, agora é momento de você cortar a corda. Queridos, é preciso coragem para confiar sem questionamento. Amados, entenda. Eu não acredito que esta pandemia e tudo o que está acontecendo seja castigo de Deus. Mas uma coisa eu sei, a permissão de Deus. Acredito que é momento em que nossa fé está sendo colocada à prova. Tenho certeza que o Senhor está em busca é daqueles que dizem como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É isso que o Senhor espera. Terceiro lugar, saibam que quando nos levantamos para fazer a vontade de Deus, nos levantamos para voltarmos para a presença de Deus, de onde nunca deveremos ter saído, o inimigo também se levanta em fúria e nesse momento temos que resistir. Acompanhem comigo, Neemias 7,3 nos traz uma orientação. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas, se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Queridos, se olharmos o capítulo 3 até o 6 de Neemias, veremos que o trabalho de reconstrução dos muros exigiu algumas atitudes de comportamento de batalha, pois os inimigos se levantavam contra a tarefa, de modo que as famílias trabalhavam na reconstrução com armas em punho, em estado de vigilância. Queridos, não sejamos ingênuos. Você acha que realmente, após o inimigo de nossas vidas adentrar em nossas casas, nossas famílias,
em nossas empresas, nossas escolas, nossas prefeituras, nossas cidades, nosso estado, em nosso país, estabelecendo ali o caos, transformando tudo em terra arrasada, como no exemplo de Jerusalém que vemos. Vai concordar em sair sem luta alguma? Não, não vai ser assim. Amados, eu estou convencido que temos que tomar uma postura de luta, e luta com as armas certas. Entenda, paralelamente a estas batalhas que ocorrem em nossa vida, no mundo natural, existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual, muito mais terrível que essa, e temos que levantar resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está lá em Tiago 4,7. Zacarias 4,6 diz assim, que prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, precisamos aprender a depender, confiar no Senhor através do seu Espírito Santo. No caso, o capítulo 7 de Neemias, em seu versículo 3, temos uma lição sobremodo maravilhosa e tremenda. A palavra nos revela que, erguidos os muros, colocadas as portas, essas devem ficar fechadas. Que se fechem as portas e se tranque, ponham-se guardas os moradores de Jerusalém, cada um o seu posto diante de sua casa. Amados, essa semana também ouvi o amado pastor Marcelo Gualberto, que, à semelhança do pastor Clóvis, também ficou internado, acometido de Covid-19. Ele nos revelou coisas maravilhosas que o Senhor lhe falou. Dentre elas, 3 orientações que eu me lembro. Em primeiro lugar, valorize quem está do seu lado. Marido, olha para sua esposa, seus filhos. Esposa, olha para os seus maridos. Cuidem daqueles que estão perto. Cuida daquilo que importa. Em segundo lugar, firme-se em Deus, em servir aos propósitos do Senhor, pois Ele e nele estão a razão de tudo. Em terceiro lugar, não deem lugar a mamon. O dinheiro deve estar embaixo dos seus pés. Amados, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Num leito de hospital, ninguém se lembra de bens ou poder, mas daquilo que efetivamente vale a pena. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, vale a pena. Cultuar a Deus vale a pena. Eleja a prioridade. Esqueça o resto. Finalmente, eu queria dizer para vocês que nessa semana fiquei meditando na palavra do Senhor e destaquei que entre as funções principais da igreja destaca-se a adoração, serviço e ensino. O fato é que fomos criados para a adoração de Deus, que uma das formas de expressão da adoração é através do serviço, e que não podemos nos esquecer da importância do ensino para que alcancemos profundidade e consequente intimidade com o Senhor. Olha, o livro de Neemias também nos traz uma lição maravilhosa justamente nessa direção. Assim, em quarto lugar, devemos entender que só alcançaremos a vitória através de um processo de restauração espiritual. Isso passa obrigatoriamente pelo conhecimento da palavra de Deus. Dá só uma olhada naquilo que resta apontado em Neemias, capítulo 8, verso 4 a 8, diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Então, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro a lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Queridos,
Quantas e quantas vezes caímos em ciladas, em armadilhas, simplesmente porque não conhecemos a palavra do Senhor? Seja sincero. Responda com inteireza de coração. Responda para você mesmo. Você tem buscado o conhecimento da palavra do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Você tem ensinado da palavra do Senhor aos seus filhos? É interessante que hoje vemos nascer uma geração gospel que conhece a Deus por frases de canções, muitas inclusive com erros bíblicos vergonhosos, mas infelizmente bem poucos têm se dedicado a conhecer o Senhor através da sua palavra. Daí são alvos fáceis, ingênuos, presas que simplesmente se oferecem a Satanás. Veja, o texto de Neemias 8 nos aponta no verso 8 que as escrituras eram lidas e explicadas de maneira que todos pudessem entender. Interessante que em nossa igreja, já há muito tempo, temos um grupo que se dedica a estudar a palavra de Deus. O grupo é aberto a todos quanto queiram. É anunciado nos grupos de WhatsApp da igreja, mas a participação não é tão grande quanto deveria. Tenho certeza que existem muitos que me ouvem agora que jamais leram a Bíblia toda. Conhecem uma ou outra passagem. Querido, não perca mais tempo. Busque o Senhor enquanto é tempo. Não é tarde, hoje é a hora. Amados, eu queria terminar com uma palavra de esperança. Pois o Deus de Neemias e Esdras é o mesmo que está conosco, e do jeito que foi com Neemias e reergueu os muros, as portas de Jerusalém, também pode fazer um milagre de restauração em sua vida, em sua casa, em sua família, em nossa nação. Mas você pode estar se perguntando, o que nós podemos fazer agora, nesse momento? Eu te convido a adorar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Neemias 8,6 diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Meu querido, minha querida, eu sei que para muitos que estão me ouvindo agora, a situação é de lágrimas, de tristeza e não de alegria. Pode ser que você esteja olhando todo o cenário do Brasil e não veja mais solução. Pode ser que você esteja com sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, seu esposo, sua esposa doentes. Muitos internados em leitos de hospital ou até mesmo no UTI. Pode ser que você esteja me ouvindo agora e viu tombar diante dessa pandemia pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas preciosas. Pode ser que você esteja hoje se sentindo vencido, absolutamente sem esperança. Eu te convido a você, onde você estiver, quem puder, ajoelhar-se e fazer a melhor coisa que pode fazer nessa hora: adorar o Senhor. No mesmo livro de Neemias, lá no capítulo 9, nos é relatado que se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, proclamando: só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todos os seus exércitos, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero nessa hora, antes de orar para encerrar o culto, conclamar a todos para que tenhamos nessa semana apontada como santa, uma semana de oração. Não se preocupe, nós vamos publicar orientações pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook da igreja, para que você possa entrar nas trincheiras de oração enquanto igreja do Senhor Jesus, pedindo socorro do céu aos nossos enfermos, aos nossos profissionais de saúde, aos nossos governantes, à nossa nação. Veja, a trincheira será aí bem pertinho de você, no seu quarto, no seu escritório, nas suas cozinhas, não importa, no lugar em que você estiver. Do mesmo modo, a exemplo do que fez Esdras, do que fez o rei Josafá, também quero conclamar a todos para que nessa semana tenhamos um momento de jejum. Um jejum com o objetivo de nos humilharmos diante de Deus, para suplicarmos a sua ajuda,
para voltarmos para Deus com todo o nosso coração. Também não se preocupe, você também receberá orientações pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook da igreja. A ideia é que, se Deus quiser, no próximo domingo, domingo de Páscoa, entregarmos o resultado desse momento como ação de graças, pois sempre, sempre, a honra, a glória e o louvor serão do nosso Deus. Vamos orar? Pai, perdoa os nossos pecados, recebe este culto como reflexo de adoração. Olha-nos com um olhar de misericórdia e sara a nossa terra. Socorre os nossos doentes, protege os nossos profissionais de saúde e espalha a tua graça sobre a nossa nação. Livra-nos das astutas ciladas do diabo, protege e restaura o teu povo, o nosso país. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Boa semana. Aguarde as orientações.